Olá, queridos alunos, queridos bolsistas CAPES, participantes do projeto Residência Pedagógica do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. É com uma alegria muito grande que nós retomamos o nosso circuito de formação continuada via mecanismos da educação à distância, não é? Nossa parceria Instituto Federal do Rio Grande do Norte com a TV Web Potiguar Notícias, mecanismos esses que têm nos possibilitado que a gente possa fazer ecoar aqui do campus Natal Central para todos os demais campos do IFRN, os saberes necessários, a fundamentação necessária, teórica necessária, para que a gente verdadeiramente faça acontecer aquelas orientações todas que estão propostas lá no projeto institucional do edital aprovado para CAPES do programa Residência Pedagógica. Então, abre para a gente as imagens para eu já fazer o furo de reportagem, mostrar aqui para os nossos queridos estudantes. Abre aqui para mostrar quem é que está comigo. Eu estou na companhia da minha amiga, professora, pesquisadora, né, da professora doutora Francinaide Silva. Ela quem vai dar conta de dialogar conosco sobre o objeto pensado para a aula de hoje. Então, hoje nós iniciamos um ciclo novo, professora, muito gostoso da nossa formação continuada, onde nós estamos conversando com estudantes, residentes e com professores das redes municipal e estadual, que são os nossos professores preceptores, assim como com os próprios professores do IFRN, que são os nossos professores orientadores e alguns preceptores que são da nossa própria casa, né, do próprio IF. E o encontro com a professora Francinaide hoje inicia um novo ciclo, que é o ciclo da gestão pedagógica de sala de aula. E ela está aqui hoje para conversar com a gente um pouquinho sobre didática, plano de aula, plano de ensino, plano de escola. Discussão essa que tem tudo a ver também com currículo, e desde já a gente quer dizer que temos convicção de que o universo de pessoas interessadas pela videoaula 05 de hoje é assim, um universo bastante robusto, porque coteja não somente os estudantes que estão em formação continuada conosco, como toda aquela comunidade interessada em assuntos do campo da formação do professor, em formação inicial continuada, seja do IFRN, seja desse entorno maravilhoso que termina sendo contagiado pelas ideias propulsoras dessa Casa da Educação. Antes de mais nada, já é nosso ritual, sabe, professora Francinaide? Antes de passar o bastão para a nossa formação conceitual, a gente dá um alô para os nossos queridos alunos que, do último encontro para cá, fizeram momentos presenciais, que registraram esses momentos e que mandaram para a gente algumas fotinhas. Então, solta para a gente, produção. Olha aí os estudantes, eu estou vendo ali que se trata do campus de Panguaçu. Um abraço para vocês, queridos residentes de Panguaçu. Como eu falei, né, a gente vai precisar aqui das plaquinhas, das hashtags, para a gente poder lembrar. Se você estiver reconhecendo aí os amigos, continuando em Panguaçu, pode ir passando a plaquinha da hashtag para nos ajudar a fazer o reconhecimento do campus, mas a gente promete passar as imagens aqui. Olha aí a galerinha reunida, e a gente vê que em diferentes ambientes, não é? Tanto sala de aula, como laboratório de informática, como laboratório de ciências. Pode ir passando para a gente, produção. Macau, exatamente, a professora Paula, não é? A gente percebe a presença dos eletrônicos, né, como recursos didáticos que estão sendo utilizados. A Podi, olha aí a professora aqui fazendo coraçãozinho com as mãos, não é? Beijão, residentes e pibidianos, a gente vê uma tabela periódica ali ao final. Esse aí eu sei que é a Podi também, porque esse é meu amigo Paulo. Um abraço para vocês, a Podi. Olha que auditório lindo, não é? Cheio de estudantes desejosos de conhecer um pouco mais sobre formação de professores. E aí aquele momento com certeza é no auditório. Aí a gente tem ao fundo um espaço de laboratório em que acontece residência e PIBID, regras do laboratório. Olha aí, ó, que combinado legal, não é? Para a saúde da sala de aula. Mais um momento, eu penso que aí já são os estudantes residentes em situação de docência, viu? Porque a gente, inclusive nos próprios IFES, porque a gente percebe os estudantes da educação básica com a fardinha, não é? E o nosso aluno residente lá fazendo a autonomia da sala de aula, que essa é a grande característica do programa Residência Pedagógica. Antes de passar a palavra para a professora Francinaide Silva, que será a nossa mediadora de hoje, a gente não pode deixar de tratar aqui, vamos dizer assim, um sentimento, não é, de tristeza que toma conta do nosso coração, nesse momento em que a gente toma conhecimento do que aconteceu lá no Rio de Janeiro, não é, com o Museu Nacional, que está em chamas, e
como veículo de comunicação, a gente não pode deixar de fazer aqui o nosso registro, né, de indignação, de entristecimento pela memória, pela história do nosso povo que se perde a partir do processo de combustão, né, da queima, da chama, em que vai embora ali aquele legado que, como bem falaram alguns jornalistas, não é somente um drama e um peso para a realidade nacional, mas é vamos dizer assim, um assassinato à memória mundial, não é internacional. Então é isso, mas eu não vou ficar somente com essa notícia triste, né, lamentável, vai ficar aqui também uma notícia muito legal, que é o registro, inclusive todo mundo pode correr lá no site do IFRN, professor Márcio Azevedo fez um carinho com todo mundo, postou um link, eu estava lendo esse link quando a gente estava se deslocando aqui para a PNTV, em que existem informações detalhadas sobre como aconteceu a visita da CAPES, né, da equipe da CAPES, do Ministério da Educação, que vieram ao IFRN para fazer a avaliação do nosso PPGEP, não é, do Programa de Pós-Graduação Acadêmico, que agora está passando por um processo de validação também da oferta do curso de doutoramento. Então, isso é uma notícia muito boa para vocês que são residentes, não é, preceptores, orientadores do IFRN, que já trabalham vinculados à CAPES por meio desses editais, saber que nós já possuímos um programa de formação acadêmica com ênfase em educação profissional na oferta de cursos de mestrado e que muito em breve, tudo transcorrendo certinho, como diz lá a matéria postada pela Pró-Reitoria de Pesquisa, muito em breve a gente também vai ter um programa com a oferta de curso de doutorado. Isso vai fazer toda a diferença para a instituição e para o Estado. Com vocês, a professora Francinaide Silva. Obrigada, Andresa. Queria deixar também meu abraço a todos os PIBidianos ou residentes pedagógicos dos campi, né, pelos quais eu passei. Sim. O campus Apodi, né, meu campus do coração. Um abraço para o Soléo, Luciana, os demais colegas que estão lá nesse trabalho com os licenciados da Química. Deixar meu abraço também para os colegas de Biologia, né, lá do campus Macau. Também Sim. tenho muito carinho pelos estudantes e colegas docentes de lá, e especialmente para os colegas que estão vendo a gente agora, né, em João Câmara, no curso de Física, de licenciatura. Meu abraço para minhas turmas e para os residentes e PIBidianos de lá, os colegas Jardel, Genesi, Nonato Sim. e Alcindo, que devem estar acompanhando também. Muito bem, aproveito para mandar um beijo bem forte para o Campus João Câmara e agradecer aos gestores, não é, que permitiram a presença da professora Francinaide aqui para colaborar conosco com o projeto Residência Pedagógica IFRN. E você tem um público muito grande também na pós-graduação, né? O mestrado, os meninos de mestrado. Sim. Também deixo o nosso abraço para eles. Quero aproveitar e agradecer o convite, né, para discutir um tema tão relevante para a docência, que é o planejamento. E eu vi que vocês já discutiram o planejamento, na verdade, a educação em várias dimensões, né, no contexto escolar e no contexto não escolar. E que bom que o Residência e o PIBID estão se preocupando em trazer esses temas formativos, né, e dizer assim, da satisfação que é sempre discutir temas como este. Pedir licença para dizer que não é uma aula, realmente eu quero ficar à vontade e pensando isso como uma conversa, né, porque por causa do contexto, né, por causa da questão mesmo do conceito de aula, o tempo, o meio, os sujeitos com os quais eu não vou poder lidar agora diretamente, né, então eu vou ficar à vontade nessa conversa, nesse diálogo sobre planejamento. Dizer que também nesse momento é um momento formativo para quem forma, né? Porque eu estou em outro contexto, estou tendo outra experiência, e se a gente for na discussão sobre formação docente, Tardif vai dizer que existem saberes diversos, né? Saberes disciplinares, inclusive saberes de experiência, né? Que a gente vai se constituindo profissional a partir disso. E eu quero dizer para os residentes, para os PIBidianos, que aproveitem esses momentos formativos que a coordenação institucional do PIBID e da residência está proporcionando, porque são momentos únicos, né? Sobre o planejamento, que é o tema que a gente delimita hoje para discussão, ele coloca uma centralidade muito grande na figura do professor, né? E, por exemplo, você não pode pensar a dimensão planejar sem pensar também a dimensão avaliar, né? A professora Andresa falava ainda há pouco de uma visita da CAPES, né, que é uma instituição extra instituições de ensino superior,
que tem justamente a incumbência de avaliar, né? E a gente não está tratando agora, nesse momento, delimitando a escola, né, de uma avaliação do tipo da CAPES, por exemplo, mas da avaliação do processo de ensino, né? Então, o professor ele tem essa tarefa muito grande, essa responsabilidade pelo planejamento e de pensar a outra dimensão que está num contraponto, que é a avaliação do processo de ensino. O slide. Muito bem, então vamos agora chamar a nossa produção para entrar com a gente e para participar juntos desse momento de mediação didática, né, em que a gente vai discutir o conceito selecionado para a aula de hoje. Entra com a gente, produção, aqui na Química, vamos lá. Pois é, aí pensar planos para a atividade institucional escolar e docente é justamente pensar essa dimensão do planejar e pensar a dimensão da avaliação em que o professor, né, o docente está implicado. E aí a gente tem que ter clareza, né, da importância dessa figura que é o docente, e é uma preocupação que eu tenho trazido para os meus licenciandos, né, com os quais eu tenho lidado nos últimos tempos sobre formação, que é levá-los à compreensão desse planejamento num plano específico, que é o processo de ensino, mas também de pensar essa dimensão que eu falava ainda há pouco, né, que é a avaliação. Não existe planejamento se você não está também implicado com o processo de avaliar, né, e, claro, até mesmo no meio do processo. E aí, assim, o planejamento nos traz a relevância que é a figura desse professor na organização, na coordenação das suas ações, e já traz também uma dimensão muito forte, que é a dimensão política da docência, né? A preocupação com se autoformar, com estudar, porque afinal de contas você não planeja nada sem ter uma origem, né? Então, se você não está bem formado, se você não se qualifica, se você não se preocupa por estudar, você acaba que traz consequências sérias para o seu planejamento. Por outro lado, a gente também já podemos pensar que no planejamento existem modalidades, né, que são importantes, que vão dar conta aí de planos da escola, plano de ensino, planos de aula. São dimensões que a gente vai tratar logo mais, que também tem sua relevância e tem suas particularidades. E o professor ele precisa se apropriar desse tipo de modalidades para poder compreender em que momento está ali seu papel de intervenção no planejamento escolar. O planejamento escolar, ele, considerando, né, essa participação do professor, ele se dá de forma, como eu falava ainda há pouco, intencional, ele tem uma intencionalidade, né? A ação docente ela é toda permeada por essa questão política, porque ele delimita, ele escolhe caminhos para a sua atuação e, portanto, se ele opta por um caminho, ele está sendo um ser político. Então, o professor, nessa dimensão, né, do planejamento, ele é um ser político por natureza, por organizar esse percurso que ele quer, por organizar suas ações didáticas, e também por colocar em prática algo que a gente tem reiteradas vezes colocado como preocupação, que o professor precisa assumir como papel, que é o papel de alguém que reflete, né, sobre o que faz, de alguém que planeja, que reflete sobre o que faz, de alguém que pesquisa. E esse papel tem sido importante porque se você não pensa sobre o que você faz, você é um mero executor daquilo que lhe foi dado como incumbência, né? Então, por muitas vezes a gente viu que no Brasil, historicamente, há uma ojeriza da parte do docente sobre essa dimensão do planejamento por causa desse caráter técnico que nós tivemos, né, uma influência grande do tecnicismo, em que existiam sujeitos que planejavam, sujeitos que executavam e sujeitos que avaliavam. E esse não era o mesmo sujeito, né, em alguns momentos históricos. De modo que o professor ele ficou meio se desvencilhando dessa atividade, que é, como eu disse ainda há pouco, a tarefa dele, né? Então, hoje a gente precisa compreender esse planejamento articulado ao fazer do professor e ao seu papel também de avaliador, né? E isso está muito implicado com a nossa discussão sobre praxis, né?
que é justamente essa questão dialética entre a ação, né, o fazer e a reflexão sobre aquilo que é feito, que é impulsionado, né, dialeticamente, como eu falei ainda há pouco, e que precisa fazer parte dessa ação docente, né? Se você não reflete, quer dizer que seu planejamento está esvaziado de sentido, né? Porque existem sujeitos, existem contextos que são particulares e que você precisa considerar. Então, sem reflexão, sem considerar isso, você não está cumprindo seu papel de professor. E aí a organização da ação docente traz uma preocupação que é justamente com a problemática do contexto social. O planejamento ele não se dá de forma, como eu posso dizer, aleatória, né? Ele é deliberado, ele é sistematizado e ele tem uma relação concreta com o que os sujeitos vivem. Por isso que você, como professor, não vai explorar um conteúdo sem cunho, não pense, né, que é assim, sem cunho econômico, sem cunho social, sem todas essas questões implicadas. Porque essa questão toda da problemática do sistema escolar vem de uma realidade concreta em que o sujeito, né, que ensina e o sujeito que aprende está implicado. Se a gente pudesse também elencar como questões... Volta o slide, não é isso? Volta o slide aí. Como questões do... Esse aí? O outro. Próximo. Para frente. Como dimensões desse planejamento, nós poderíamos colocar o processo de ensino, né, como de grande importância dentro desse planejamento. E só para quem ainda não teve a oportunidade de estudar didática, né, mas os que já teve fazem uma revisão, que é constituído justamente na visão de Libânio, né, de objetivos, conteúdos e métodos que estão correlacionados. Os objetivos dizem respeito a para que, né, ensinar, os conteúdos o que ensinar e os métodos, formas, técnicas como ensinar. Aqui a gente elege a aula como essa modalidade discursiva, né, que muitas vezes a gente tem utilizado como momento desse planejamento, mas que não existe somente a aula, né? Por isso que ainda há pouco eu falava que eu prefiro ficar no conforto de compreender esse momento como um momento de conversa mesmo, porque eu fico mais à vontade, né? Afinal de contas, se a gente for pensar a aula de modo estrito, ela tem todas essas dimensões muito bem claras, né? E a gente precisa deixar explícita para o sujeito, para quem se destina à aula, isso também. Qual objetivo a gente quer alcançar? E, portanto, pegando a licença poética aí de Roland Barthes, eu prefiro compreender esse momento como um momento mesmo da semiologia que ele falava, né? A aula, nesse sentido estrito do discurso, realmente tem uma intenção formativa aqui nesse momento, mas aí, portanto, como não tenho, os sujeitos não estou lidando com eles, a forma é outra. Mas, no contexto geral, a aula tem essas dimensões, né? Tem que considerar os objetivos, os conteúdos, os métodos, as técnicas, as formas de organizar ou como ensinar, né? A metodologia, que aí são múltiplas as aulas, né? E a dialogicidade, por exemplo, hoje tem permitido que a aula ela aconteça inclusive com a participação muito clara dos sujeitos, né, para quem se destina, os alunos. E aí a avaliação ela não está como essa dimensão implicada, né, no conteúdo, no objetivo e no método, na compreensão do processo de ensino que Libânio coloca, mas ela tem sim a sua importância nesse processo, nessa dimensão, porque é a forma como o professor, né, ele tem como verificar se aquilo que ele propôs, se os objetivos que ele propôs, se os conteúdos que ele elegeu, eles tiveram um efetivo sucesso, né? Então, sem você avaliar esse processo, não tem como você pensar sua próxima aula, pensar sua próxima ação como docente.
Então, por isso que a gente coloca aí a importância da avaliação. Como função do planejamento, a gente pode eleger a eficiência, a eficácia, né, que aqui sem esse cunho pejorativo que o produtivismo coloca, né, com esses termos meio empresariais, eficácia, eficiência, mas pensar esse planejamento nessa dimensão mesmo de fazer aquilo que precisa ser feito bem e da forma na condição que se tem, né? E com os sujeitos que é preciso, que é para quem se destina. Pensar também que o planejamento ele acontece, tem a função também de possibilitar ao docente o não improviso, né? Eu tenho reiteradas vezes dito para os meus alunos que existe curso de formação do professor por isso, porque ninguém nasce professor. A docência ela não se dá de forma improvisada. Eu disse que é deliberada, é um processo político que exige organização, sistematização, e por isso a importância de você saber física, por exemplo, de você saber química, biologia, matemática, enfim, espanhol, e saber como ensinar. Né? Eu falava ainda há pouco do Tardif, né? O Maurice Tardif, que é um canadense que trata justamente de formação docente, e ele vai trazer essa dimensão da docência, né? Dos saberes docentes, os saberes que constituem o docente. E mesmo os professores formadores, eles precisam ter essa preocupação com a autoformação, né? Saber como ensinar, saber o que ensinar. Inclusive, quando a professora Francinade traz essa insistência, né, com esses teóricos do campo da formação de professores, a gente lembra aqui que a aula 01, ela contemplou exatamente, juntamente com a professora doutora Keila, a gente conversava sobre esse aporte teórico que conversa sobre formação de professores, e em sintonia com o que nós estamos dialogando aqui hoje, a gente já conversou sobre esses tópicos aí também. Sim. Com os nossos interlocutores. Então, pode seguir que está completamente conectado a esse momento formativo com os que já ficaram para trás do encontro 1 ao 4. E a aula tem esse caráter também, né? O planejamento tem esse caráter também de retomada, né? A gente está aqui na prática fazendo essa retomada para que a comunicação que a gente quer, né? Aquilo que a gente quer comunicar, chegue ao estudante, né? Ao nosso estudante. Então faz parte da aula fazer retomadas, fazer sínteses, links, né? Relacionar de forma direta aquilo que já foi visto com aquilo que está sendo ensinado também. Se a gente tirar essa dimensão pejorativa da qual eu falava ainda há pouco, né, e compreendermos, por exemplo, o planejamento escolar como um guia, como uma orientação, mas eu falo da questão pejorativa por causa do tecnicismo, né? A gente vai compreender que o planejamento ele tem uma ordem sequencial, ele precisa de objetividade, ele precisa de coerência, e ele pode ser flexível, né? Muitas vezes o docente ele fica chateado porque não aconteceu como ele esperava, porque tem inúmeros fatores que a gente tem que considerar na hora da execução do planejamento, e a flexibilidade é uma das características importantes que a gente precisa ter clareza que precisa existir, né? Mas é também importante que a gente tenha a clareza desses outros elementos que impulsionam o nosso planejamento. Alguns requisitos, se a gente pudesse elencar, né, para um bom planejamento, a gente poderia colocar como prioridade essa relação entre aquilo que se espera da escola democrática, aquilo que, por exemplo, hoje nós temos programados nos planos e programas oficiais, e aqui vale uma reflexão sobre o que a gente tem hoje, né, a BNCC, que é um currículo, pelo menos para a educação básica, para parte da educação básica, que tem sido bastante criticado, né, a questão da homogeneização, no sentido de pensar um currículo para toda a América Latina, pensar um currículo para todo um pessoal. Por isso que eu estou falando que a tarefa do professor é uma tarefa também política, né? E aí, pensar também o planejamento é conhecer as condições de aprendizagem, inclusive de cognição, em que os sujeitos, né, para quem se destina esse planejamento, estão. Então, pensar aquilo que ele já é capaz de fazer, aquilo que ele já sabe, aquilo que ele já viu. E pensar também as condições, né, as formas, alguns fatores que estão implicados aí para a execução desse planejamento. Então, esses requisitos garantem que o planejamento ele se dê de forma positiva.
Em relação ao plano, aos planos, né, aos tipos ou níveis de planejamento, nós temos o plano da escola, o plano de ensino que eu falei ainda há pouco e o plano de aula. Né? Numa dimensão macro, a gente encontra aí o plano da escola como sendo essas orientações gerais, né, que estão muito relacionadas ao que o sistema escolar, por exemplo, no sistema escolar brasileiro, a gente encontra o Ministério da Educação, né, que coloca, e é o projeto pedagógico da escola que em que existe, né, a participação direta também dos docentes, né? A gente sabe que alguns residentes, né, alguns estagiários, por exemplo, eles encontram muita dificuldade na busca pelos PPCs das escolas acharem esse documento, porque é um documento que é feito no seu princípio, né, de forma democrática, ou seja, pressupõe participação. E muitas escolas elas ficam receosas de entregarem um PPP que não está atualizado, né, que não está a concepção de escola, de homem, né, de sujeito de sociedade e que se espera ou que atual, né, aquilo que elas desejam evidenciar, mostrar. Então a gente fica procurando esse PPP, mas de modo geral pressupõe a participação da comunidade e do professor também como grande orientador. Um outro nível desse planejamento é o plano de ensino. Esse é um plano mais relacionado à atividade do professor, né? É nele onde o professor vai encontrar claramente suas tarefas, os seus objetivos, aquilo que ele precisa fazer, suas ações, seu trabalho. E numa dimensão um pouco mais particular, a gente encontra o plano de aula, né, que é aquilo que todo mundo, todo professor, né, ele precisa ter clareza do que é. Né? Ali a gente encontra esses objetivos, a coerência, né, entre conteúdo, objetivo, metodologia, elencamos alguns recursos, também colocamos dimensões sobre a nossa forma de avaliar, e esse plano de aula ele se refere a uma aula particularmente ou a um conjunto de aulas, por exemplo. E aí quando eu falo na importância da avaliação também na dimensão do planejamento, né, em relação à dimensão do planejamento, eu quero lembrar dos vários tipos de avaliação que nós temos e também dos instrumentos utilizados pelo professor, e que não existe somente um, né? Que a gente não precisa acumular no processo para poder avaliar e constatar onde a gente está errando, né? Em que o aluno está tendo dificuldade. A gente pode sim, ao longo do processo, usar instrumentos diversos e compreender o que a gente pode mudar no nosso planejamento, na nossa ação, revisarmos nossa ação. E aí, assim, a importância de chamarmos a atenção para essa tarefa política que nós temos, que é justamente de compreendermos o nosso papel, né, de sujeitos que podem intervir e fazerem uma escola, por exemplo, uma escola pública, né, um pouco menos distante ou um pouco mais democrática. É isso que a gente quer, né, na verdade, e que os abismos, por exemplo, entre a escola básica pública não estejam tão grandes e tão distantes, e a gente não fique tão distante, né, os sujeitos da nossa ação não fiquem tão distantes, por exemplo, da universidade. Né? Então essa tem sido a nossa grande preocupação. Muito bem. Falou e disse, professora Francinaide Silva. Ainda temos slides? Não? Ficou claro aí todo mundo? Vamos fazer aqui uma revisão geral, já que a gente acabou de estudar em didática, não é? Aqui por meio dessa explicação excelente. Muitos elogios, enquanto você falava, eu ficava olhando ali no grupo, na rede social, muitos elogios à qualidade didática, ao carinho, ao zelo com que você confeccionou os slides, não é? Que foram ali norteando a sua fala, nessa configuração de aula por meio de recursos midiáticos eletrônicos. Esse cuidado, né, esse capricho aí é muito importante para que a gente possa verdadeiramente fazer uma comunicação assertiva. Então, aí, segura pra gente essa lâmina, volta aí esses dos giz coloridos, não é? Que eu acho que esses estudantes residentes e talvez muitos preceptores, os mais jovens, eles nunca tenham nem trabalhado com esse tipo de giz aí, não é? Porque agora é lei que... É mais ilustrativo, tá, gente? Isso, mas é muito bom a gente ter essa memória, né? De saber que um dia foi assim, a lousa lá, feita de cimento, né? Muitas vezes, ou daquele material emadeirado, né?
E nós trabalhávamos exatamente com essa tecnologia aí, viu, meus queridos residentes e preceptores? Giz, na base do cal, não é? E quando a gente esquecia que estava com a mãozinha cheia de giz, que batia assim na calça jeans, ficava a marca da impressão digital, parecia o homem das cavernas, as pinturas rupestres das mãos cravadas no corpo. Então, brincadeiras à parte, a gente faz aqui essa revisão. A aula de hoje foi, videoaula de hoje foi sobre plano de aula, que é aquele compromisso de sistematização, de esculpir as intencionalidades, que é de responsabilidade do professor. Falamos também sobre plano de escola, que também é um tipo de plano, um tipo de produção de artefato, em que a responsabilidade de sua sistematização não recai somente no professor individualizado, que vai lá desenvolver o trabalho de sua sala de aula, mas tem a ver com a ideia de comunidade escolar, não é isso? Então entra a história do PPP, no caso da Escola de Educação Básica. Precisa ser um documento, como a professora colocou aqui, construído coletivamente, é um documento para, vamos dizer assim, retratar a realidade de toda a escola e de falar das intencionalidades financeiras, institucionais, de gestão e pedagógicas das 4 grandes naturezas da comunidade escolar que estão lá expressas por meu documento. O próprio PPC também, não é? O Planejamento Pedagógico Curricular, ou seja, o currículo propriamente dito, é também uma expressão de planos de escola. A gente pode citar aqui ainda o regimento. Toda unidade escolar precisa ter um regimento, ele também é um único para toda a comunidade escolar. E é muito importante, queridos residentes e preceptores, como a professora falou, que nessa semana todos vocês se debrucem sobre essa documentação escolar, sobre esse currículo, sobre isso que nós chamamos de plano de escola, porque já a gente vai ler aqui a atividade de casa da videoaula de hoje, e uma das demandas é exatamente essa, fazer a aproximação do residente e do preceptor, do Residência Pedagógica FRN, desses tipos de currículos escolares de plano de escola, tá bom? E para encerrar, a gente falou aqui também sobre plano de ensino, e aí a gente está falando, a professora deixou aqui muito claro, que se trata das intencionalidades pedagógicas governamentais, ou seja, aqueles desígnios, aqueles pensamentos, aquelas orientações que devem impactar o campo da educação, mas que vêm de fora da sala de aula, de fora da unidade escolar, e a gente está falando dos espaços de governança, ou seja, das secretarias estaduais, municipais, do Ministério da Educação e de suas agências de fomento. Então, quando a gente pensa em instrumentos que devem nortear aquilo que a gente chama de plano de ensino, a gente está falando o quê? Da elaboração de leis, né, de diretrizes, foi falado aqui na atual aprovação, né, da Base Nacional Curricular Comum. A gente pode citar ainda a história da década de 90, né, de 98 para cá, que foi o documento que eu acho que mais impactou no chão da escola, que são os PCNs, não é? E na educação infantil, esse PCN, inclusive, chamava referenciais curriculares. Antes da BNCC, tinham também as diretrizes curriculares nacionais, que foram orientações, que foram documentações, que foram concebidas, obviamente que em algum momento passa por uma expressão democrática de suas elaborações, mas o fato é que quem no final do processo sistematiza essas ideias e que verdadeiramente publica e outorga o poder de orientação nacional são os aparelhos, né, ideológicos do Estado, sejam eles as secretarias municipais, estaduais ou federal de educação. Então a videoaula de hoje caminhou nesse sentido, né, de dizer que a gente muitas vezes fala em plano de aula, mas essa expressão ela não deveria jamais ser proferida no singular, ela deveria ser proferida no plural, porque na verdade não existe um formato de plano de aula, né? São planos que, inclusive, dependendo da dimensão com que você escolhe para pensar se é sala de aula, já vai ser diverso, porque pode ter plano de aula tradicional, pode ter pedagogia de projetos, pode ter sequência didática, não é isso? Tem aí uma infinidade de alternativas. Se você quer falar sobre plano, na perspectiva do plano de escola, aí vai depender também do tipo de documento escolar que você quer para pensar currículo. Se você quer falar de plano de ensino, vai depender também dessa orientação que você quer estudar, porque você pode entender por plano de ensino desde a LDB, né, a Lei de Diretrizes e Bases, há uma infinidade de outros documentos que vêm aí
na perspectiva da prescrição ou das orientações e de diretrizes pensadas para a educação nacional brasileira. Então, veja como o tema da aula de hoje foi esclarecedor e como um professor ele precisa verdadeiramente compreender essas três dimensões que influenciam, que impactam o seu trabalho docente. Então, toda atenção para esses três tipos de planejamento aí, meus queridos residentes, professores preceptores, se vocês ainda não tinham parado para pensar sobre essa dinâmica, não é, que a palavra planejamento, construção de planos envolve, sejam bem-vindos a pensar junto conosco a partir da videoaula 05 de hoje. E agora o nosso tempo já esgotou, eu vou apenas dizer qual vai ser o dever de casa. Vamos lá. Então, o dever de casa para hoje é o seguinte. Sim, lembrando que semana passada a gente pede aqui desculpas a vocês, não houve na terça-feira, né, da semana passada, a videoaula 5, por causa que nós estávamos aqui com problemas de ordem de nossa edificação, né, que fugiu o nosso controle, aconteceu uma falta de energia em toda a região aqui da região metropolitana de Natal, nós ficamos sem energia, a gente não teve como veicular a videoaula na semana passada. Então, a atividade da quinta-feira, que era um momento vivencial, em que vocês deveriam iniciar esse diálogo sobre plano de aula, plano de ensino, plano de escolas, lá nos grupos de estudo, com os preceptores, com os orientadores. A gente, com isso, sinalizou, né, via rede social para todos vocês, que vocês realizassem esse trabalho de experiência próxima, de contato próximo com esses instrumentais na terça-feira da semana passada e replicassem esse momento na quinta-feira da semana passada. Portanto, já que hoje aconteceu a videoaula 5, vai agora o dever de casa. A gente está chamando assim numa perspectiva bem de menino pequeno, que é para a gente humanizar esse processo, que a gente estranha tanto porque não está falando aqui olhando no olho dos nossos interlocutores. Então, a orientação é a seguinte: conversem, orientadores, preceptores e residentes. Conversem entre si no momento presencial sobre como acontece a dimensão pedagógica das escolas campo em que vocês irão frequentar para realizar o seu trabalho. Então, vocês, para isso, precisam... O que é conversar sobre essa história dessa dimensão pedagógica que a gente está falando aqui? Significa perguntar ao preceptor e compreender, não somente perguntar, mas perguntar e compreender sobre como funciona a elaboração do plano de aula. Qual o plano de aula que no momento em que cada um de vocês vai assumir a preceptoria de sala de aula, ele vai estar em andamento. Vocês precisam dessa informação para que a corrida pela apropriação daquele conteúdo ela aconteça, porque afinal de contas a função social da escola ela vai seguir a mesma. Os residentes vão ter que chegar lá cheios do domínio desses conhecimentos específicos, porque vocês, diferentemente do PIBID, que não há cátedra, que não há esse momento em que o PIBIDiano ele realmente não tem essa responsabilidade da autoria da sala de aula, diferentemente do programa de residência pedagógica tem. Então vocês precisam levantar o mais rápido possível qual vai ser o conteúdo que cada um de vocês precisa estar em franco domínio, em pleno domínio desses conceitos, para que quando vocês iniciem, deem andamento às residências, vocês cheguem plenos de sabedoria, para que essa função social dessa escola ela siga com assertividade e com coerência, certo? Então, é preciso conversar sobre plano de aula, sobre projeto pedagógico, sobre sequência de aula, qual é a opção daquela escola e daquele preceptor em relação à sua sala sobre o seu plano de aula. Ademais, vocês devem conversar ainda sobre o PPP, o currículo, o regimento da escola. De preferência que vocês deem uma manuseada, tentem entender, batam lá o olho, pelo menos na dimensão pedagógica que cada um desses documentos prevê, para que vocês vão para a sala de aula, vão para essa dimensão que é a realização do programa de residência pedagógica, plenos de conhecimentos da natureza pedagógica daquela instituição em que vocês estão em imersão, tá bom? Bom, a gente fica por aqui, é basicamente isso. Tem pós-crédito? Claro! Pessoal, recadinho. Amanhã a gente se encontra no mestrado, tá, gente? Amanhã, de manhã a gente discute formação docente. E à tarde a gente tem festa lá em João Câmara, certo? Tá aqui o recado dado. Estou seguindo o conselho de Genesi. Muito bem, muito massa, viu? Eu vou ver se eu consigo chegar junto de vocês. Esse aqui é pro blog do professor Jardel, é o Gatinhos da Física, quebrando toda a formalidade, sim, tá bom, gente? Claro, o bom da educação à distância é que permite isso, né? É. E dizer para vocês
desse clima de festa, a vida é uma festa, né? Já diz o cinema. E dizer para vocês que quinta-feira que vem a gente se encontra aqui às 15h30 e o tema da videoaula será estilos de aprendizagem. Você não pode perder, vai ser um banho de conhecimentos sobre psicologia da educação, psicologia do desenvolvimento e psicologia da aprendizagem. A gente se encontra quinta que vem. Obrigada, professora. Nada. Façam os deveres de casa. Fica o coraçãozinho, ó. Beijo. Tchau, obrigada.